Bom dia, senador Moca. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite em nome da CNC de participar dessa audiência pública de um tema tão relevante para o nosso país. Como o Reinaldo falou, não é da indústria, não é do transporte, é de todos nós, os trabalhadores, empregadores e governo. Gostaria de cumprimentar o Moacir, cumprimentar o José Aimar, a Adriana, o Reinaldo, o Biraci e o senador Paulo Paim, que sempre nos convida para as audiências públicas para fazer essa discussão e aprimorar cada vez mais a nossa legislação brasileira. Esse PLS, ele iniciou realmente em 2005, através do senador Jefferson Pérez, e ele teve sua continuidade, foi caminhando, até que, infelizmente, nós perdemos nosso senador, e o fim da legislatura arquivou o processo e agora está sendo reapresentado pelo senador Waldir Raupp. Qual é a diferença desse projeto de lei para o que já existe? Esse projeto de lei ele é específico para momentos de crise. Aqui se falou de que, no momento, o Brasil não enfrenta crise. O Senado, a Câmara dos Deputados, tem que se preocupar em fazer proposições não oportunistas, e sim preventivas, porque depois que pegou fogo, não adianta jogar água. Então, a gente tem que prever o que está por vir. O Brasil passou por um momento de pleno emprego e agora está demonstrando que não estamos mais nessa situação. Então, a situação já está começando a ficar preocupante e nós temos que prezar pelo emprego, não pleno emprego, prezar pelo emprego. Por quê? Para o empregador, o emprego é o que existe mais importante. Quanto mais emprego o empregador gerar, melhor ele está, melhor está a sua situação. Então, nós buscamos a proteção do emprego e esse projeto de lei, ele visa exatamente isso, proteger o emprego. O Moacir levantou uma questão importante. É lógico que esse é um projeto de lei, está se iniciando a discussão, né? A gente pode aprimorar. O Moacir levantou algo importante desse projeto de lei, que é a situação do trabalhador. Fala-se aqui no projeto de lei da suspensão do contrato de trabalho. Quando se suspende o contrato de trabalho, você tem a suspensão total, o trabalhador não recebe nada, não tem nenhum benefício financeiro, nenhuma contrapartida. Ele não trabalha, mas também fica em casa sem receber. Isso nem o empregador, nem os trabalhadores querem. A gente quer um modelo que permita que o trabalhador, mesmo com contrato suspenso, tenha algum repasse de alguma receita. Baseado nisso, e até com relação até que o Zé Aimar falou da suspensão do contrato de trabalho para a qualificação, naquele modelo da qualificação, existe uma previsão na Lei 7998, que trata do seguro-desemprego, do FAT e do abono salarial, nesse período em que o trabalhador estiver afastado para a qualificação profissional e ter o seu contrato suspenso, existe um repasse para aquele trabalhador durante esse período. Então, seria interessante fazer, por analogia, como é um caso de suspensão, e essa é uma suspensão mais grave, porque naquela situação o trabalhador está empregado e ele está se qualificando. Nessa outra, a empresa está em crise, está colocando em risco todos os empregos daquele setor. Então, eu acho mais emergencial proteger esse momento do que uma eventual qualificação. É melhor você proteger o emprego que já está em andamento. E, nesse ponto, vale destacar que para o empregador, demitir é a pior coisa que existe. Demitir é caríssimo, porque não é só o custo da demissão, não é só pagar a multa do 40%, o aviso prévio, férias vencidas, não. Tem todo o investimento que foi feito naquele trabalhador, que se amanhã ele precisar retomar suas atividades, ele vai ter que fazer todo esse investimento novamente e leva um tempo para poder preparar aquele novo trabalhador para as rotinas, para o circuito da empresa. Então, demitir é algo que o empregador não deseja de forma alguma. Por conta disso é que a gente está tentando, nesse projeto de lei, uma proteção para que aquele momento que poderia ser breve, né, solucionado com alguma solução, passe e garanta-se o emprego. Não joga-se, assim, vamos fechar a porta da empresa. Fechar a porta da empresa, você está colocando um monte de trabalhador na rua, o trabalhador, até ele se recolocar no trabalho, tem toda uma questão
de cunho pessoal, ele vai ficar deprimido, vai ter as contas atrasadas, porque a receita dele vai realmente ser ceifada. Então, esse projeto de lei está tentando evitar uma situação dessas. É lógico que merece ajuste, é lógico que a gente tem que discutir. O José Aimar lembrou também da CRT, é um fórum forte para discutir isso. A gente tem avançado muito. Hoje em dia, os empregadores e trabalhadores estão conseguindo consensos onde antigamente era tão difícil, hoje em dia a gente está conseguindo avançar nisso. O próprio senador Paim, em várias audiências públicas aqui, parou o projeto para a gente tentar compor e conseguimos avançar. Então, dentro dessa mentalidade de construção que o Senado tem, esse projeto de lei é um pontapé inicial. É um pontapé inicial para um momento de crise que está por vir. A gente não está falando que já estamos na crise. A gente está projetando uma futura crise. A gente tem que ter mecanismos hábeis para poder passar pelas crises. Dentro desses mecanismos hábeis, tanto o Moacir quanto o José Aimar levantaram duas questões importantes, que o projeto é muito genérico. Mas ele tem uma razão por que ser genérico, porque ele remete tudo para a negociação coletiva. Então, tudo que for discutido, for acordado entre as partes, a forma como vai ser, o que vai ser a crise, o que considera crise, como vai ser feito, isso tudo a gente está remetendo para a negociação coletiva e está fortalecendo o tripartismo. Está fortalecendo o governo, está fortalecendo os empregadores e os trabalhadores. Os trabalhadores e empregadores, em especial, porque a nossa Constituição já previu o reconhecimento da negociação coletiva, no inciso 26 do artigo 7º. E isso aqui nada mais é do que reforçar a autonomia que as entidades têm, que os representantes legítimos dos empregadores e trabalhadores têm de negociar. Então, antes de chegar a essa situação da suspensão do contrato de trabalho, houve previamente uma negociação ampla, bem discutida e com todos os requisitos necessários para que se possa aplicar essa alteração do 476-A. Então, essa proteção não vai vir pela lei, vai vir pela negociação. Os requisitos não vai vir pela lei, vai vir pela negociação. Por que pela negociação? Porque a negociação vai analisar o caso concreto, vai ver caso a caso. Para o comércio, os requisitos podem ser X, para a indústria, os requisitos podem ser Y. E isso aí, a negociação da indústria, a negociação do comércio, é que vai ver o que é melhor para cada setor. Então, nesse espírito de construção, de discussão, do diálogo social, é que vem essa proposta hoje apresentada pelo senador Waldir Raupp. É lógico, como eu falei, nada é perfeito, a gente pode aprimorar a redação, estamos abertos à discussão, sempre abertos, a CNC está sempre aberta a melhorar, não só apenas a nossa legislação, mas o próprio país. A gente está aqui buscando a melhora para o nosso país. E esse Senado vem atuando de forma veemente nesse sentido e acredito que, nesse sentido, vale a pena a gente observar com carinho esse PLS 62 e, eventualmente, aprovar. Então, esse é o nosso posicionamento. Como eu falei, estamos sempre abertos a discutir para construir. Não me serve e eu quero afastar. Não, alguma coisa aqui serve para alguém, vamos aproveitar e construir isso da melhor forma possível para todos. Então é isso, senador Moca, muito obrigado.